Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 31. Jacó retorna à terra de seus pais. Então vamos começar a leitura. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Ele lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão seus, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário. Então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu para mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o teu Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir.
o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão, arameu, não lhe dando a saber que fugiu escondido, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Somente até aqui, o versículo 21. Deus seja louvado. Amém. Então vejamos bem este capítulo 31 de Gênesis, onde Deus ordena a Jacó voltar para a terra da parentela dele. Parentela, o pai dele, não é? Quem era o pai dele? Isaque. E o pai de Isaque? Abraão. E ele, Jacó. E tinha lá o irmão dele, Esaú. Então nós vemos bem, é bem claro esse capítulo, porque é a história de Israel, como tudo começou, esta nação, este povo de Deus na face da terra. Então diz assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza, né? Então Deus fez um movimento que transferiu todas aquelas criações, né, para Jacó, que retirou toda aquela riqueza e as deu para Jacó, porque Jacó tinha uma promessa dele, uma promessa de Deus na vida dele. Então Deus favoreceu a Jacó e não a Labão, pela promessa que Jacó tinha de Deus, de ser uma grande nação e pai de muitos povos. Deus não prometeu nada a Labão, mas fez uma promessa a Jacó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Eles disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Se ele dizia: os salpicados serão seus, será o teu salário. Serão o teu salário, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário. Então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Então Deus transferiu a riqueza do tio dele. Labão era tio de Jacó, pai das suas esposas. Jacó era primo de Raquel e de Lia. Então Deus
fez essa inversão de propriedades, deixando Jacó, que tinha uma promessa dele, muito rico em criações. Porque na verdade, isso era uma moeda, era um dinheiro na época. Essas criações davam a pele, davam o leite. Do leite fazem vários alimentos e davam a carne. Então era um dinheiro. Até hoje os animais valem dinheiro, né? A gente vai numa fazenda grande aí, ó, tem um preço cada animal ali. Um fazendeiro riquíssimo. Cabeças de gado, cabeças de ovelha, de cordeiro. Nós vemos aqui que Jacó ficou rico, um rebanho imenso, para voltar para a parentela dele, para a terra dele, que era Canaã. Ele se encontrava em Harã, que é na Síria. Louvado seja Deus. Então, os cidadãos da Síria são parentes de Israel. São todos parentes na verdade. Abraão gerou a Ismael e outros filhos com Quetura. Esses filhos são os países árabes. Então eles são irmãos por parte de pai, os árabes e Israel. E na verdade eles se encontram até hoje numa grande guerra. É só Deus para colocar a paz entre esses países. Até hoje vemos terroristas e terrorismo, né? Na região de Israel, nos países árabes. Louvado seja o Senhor. Haverá uma época em que isto cessará. Toda esta guerra cessará. E Deus trará paz a estas nações, ao seu povo Israel, não é? E ao povo árabe, que também são filhos de Abraão. São filhos herdeiros, são filhos de Abraão. O herdeiro, na verdade, é Israel. Mas eles também terão uma herança nesta promessa. Porque cabe a salvação a todas as nações, raças e tribos. Então nós podemos dizer que os países árabes também têm uma herança em Cristo Jesus, quando eles aceitarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus começará a operar uma grande obra nestes países árabes. Muito importante esta parte, porque os árabes, eles não aceitam o Novo Testamento. Eles são islâmicos. A religião dele é o islamismo, no qual Maomé é o profeta e Alá é o Deus. Uma religião fundada por volta do ano de 500 depois de Cristo, aproximadamente no descobrimento do Brasil, um pouquinho mais. Então é uma religião novíssima. Nós vemos que há 500 anos antes, Jesus já estava cumprindo a palavra de Deus, e depois deixou os apóstolos para darem sequência aos seus ensinamentos, à sua doutrina na face da terra. E vemos bem que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo está cada dia mais a prosperar na face da terra. A congregação cristã está já presente em 97 países do mundo. E vemos cada vez mais a abrangência desta bendita igreja, abrangendo os países, crescendo em seus estados, em suas cidades. Em outros países também será plantada esta semente
da congregação cristã, e assim será o futuro. Em todas as nações da terra, a congregação cristã estará presente, porque diz a palavra: quando o meu evangelho for apregoado em todas as nações, raças e tribos, aí então virá o fim. Disse o Senhor, e nós o cremos. Então esta é a nossa luta, esta é a nossa batalha. Cada um fazendo uma parte para o nosso Senhor, uma igreja sendo um corpo em funcionamento, onde a cabeça é Cristo. Uns trabalham com as orações, outros trabalham com a visita, outros trabalham em ministrar a palavra, outros trabalham de evangelistas, outros trazem a coleta para a manutenção e para a expansão da obra de Deus na face da terra. Tudo tem uma utilidade, o povo de Deus. Cada membro da igreja está com uma responsabilidade, uma missão a ser cumprida na face da terra. Nós devemos apenas fazer a nossa parte, para que Deus nos proteja e nos abençoe, e nos leve até o fim da nossa vida com a fidelidade à sua obra e à sua doutrina. Glória a Deus. Então vejamos bem o versículo número 10. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Então tinha os 3 tipos, todos os tipos de animais estavam no rebanho de Jacó. Não tinha como parar, não é, essa transferência de rebanho para ele, né? Cada vez o Labão trocava, o tio dele trocava, ele via que o salpicado dava mais, ele mudava, né? O salpicado vai ser meu agora o malhado vai ser seu, e assim ele ia fazendo um rodízio, pensando que agora ia dar mais para ele, e o que ele escolhia dava menos, e o que ele dava para Jacó, aquele ali vai ser seu. Aquele que ele dava para Jacó, Deus abençoava e multiplicava o rebanho de Jacó. Quando Deus quer operar, ninguém impede. Pode ser o dono de uma empresa, o dono de uma fazenda, o dono do rebanho. Quando Deus quer operar, inverter, né, o cativeiro, fazer mudar o seu cativeiro, eu vou mudar o seu cativeiro, do pouco eu vou acrescentar muito na sua vida. Vejamos o exemplo de Jacó com seu tio Labão. Foi uma mudança de cativeiro ou não? É claro que sim. E quem impediu isto? Ninguém. Nem o dono do rebanho pôde fazer alguma coisa, a não ser conceder que Jacó fosse embora com o seu rebanho. Louvado seja Deus. E assim Deus dá para quem Ele quer. Cabe a nós fazermos a nossa parte, permanecermos firmes e fiéis, para que Deus nos abençoe e nos honre na face da terra. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui, Senhor.
Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Então Labão aplicava uma malandragem, uma pilantragem, um enganador. Não é? E Deus não se agrada de enganador. Uma pessoa que está bancando o pilantra, uma pilantragem na linguagem de hoje. Um mentiroso, um enganador, um falso. E nessa falsidade, nesta mentira, Deus entrou com o poder da verdade e da justiça. E viu que Jacó era um homem sincero e reto na sua presença, e não havia maldade no seu coração, e ali o abençoou grandemente, tirando do mentiroso, do falso, a sua riqueza, e transferindo para aquele que o agradava, ao seu filho Jacó. Glória a Deus aqui. E assim Deus faz na minha, na sua e na nossa vida. Nós devemos permanecermos firmes e fiéis na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então vejamos bem que Deus falou que Ele era o Deus de Betel. Betel quer dizer luz, a cidade de luz, onde Jacó havia feito aquele pacto. Ele derramou o azeite e disse: se Deus for comigo, Deus vai me abençoar, não é? E virei novamente a este lugar, não é? E Deus o mandou voltar a este lugar, porque Deus já o tinha abençoado. Glória a Deus. Aleluia. E foi neste lugar também que Jacó lutou com um anjo. Ele teve uma visão, uma escada que ia da terra até os céus. E ele via o que nessa escada? Anjos que desciam e subiam, fazendo uma ligação com ele, não é? Com Jacó. A terra e os céus e a terra. Porque Jacó tinha uma promessa de Deus, de formar um povo de Deus na face da terra. E através das tábuas de Moisés foi confirmado este pacto, porque Deus fez o pacto futuramente, há séculos depois, com este povo que muito cresceu no Egito, saindo do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. Louvado seja Deus. Então, nesse decorrer desses séculos, anos e anos e anos, Deus formou um povo e cumpriu a palavra que havia dito a Jacó, e firmou o seu pacto com o povo da terra que ele criou. Por isso Jacó viu esta ligação, uma escada que descia dos céus até a terra, e os anjos desciam e subiam por ela, criando esta ligação com Jacó, de onde viriam os seus 12 filhos, e desses 12 filhos viriam a nação de Israel, que existe até o dia de hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. E Deus tem uma obra a fazer na nação de Israel, porque na verdade Israel, primeira promessa. E qual foi a primeira promessa de Israel?
terra prometida, terra que mana leite e mel. As tábuas da lei através de Moisés. E agora o Segundo Testamento, qual é a promessa de Deus? Quem é o Israel aqui? Israel somos nós que estamos em nosso Senhor Jesus Cristo, a sua amada e eleita igreja, a congregação cristã em toda a face da terra, o verdadeiro povo de Deus na face da terra. E qual é a promessa para os seus eleitos na face da terra? Jerusalém celestial, a grande cidade de ouro, preparada aos santos eleitos de Deus, para com Ele habitar eternamente. Então vejamos que o segundo pacto é maior que o primeiro, não é? Porque Deus, a primeira promessa, promete terra, Jerusalém terra. O Segundo Testamento, Deus faz uma promessa de herança aos fiéis de Jerusalém celestial. Uma cidade santa, eterna, de ouro puro, maciço e reluzente. Olhamos para Jerusalém terra, não é? Um palco de grandes guerras, derramamento de sangue, o maior derramamento de sangue da existência. Se formos, ali é a cidade que mais teve guerra, Jerusalém. Crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo, derramaram sangue inocente, fizeram grandes abominações. E a gente encontra o que de ouro ali? Louvado seja Deus. Olhe bem a promessa, a primeira promessa. Louvado seja o Senhor. A gente encontra alguma calçada de ouro puro, maciço e reluzente. Não encontramos nada disso em Israel, nesse Israel terra. Mas na Jerusalém celestial, as calçadas, Deus nos promete, serão de ouro puro, maciço e reluzente, com 12 fundamentos de pedras preciosas, e as suas portas serão 12 pérolas gigantes. Uma promessa incomparável que Deus faz para nós que crermos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ficamos firmes no Novo Testamento, não olhando outras religiões, outras crenças, mas firme nas Sagradas Escrituras, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na congregação cristã em toda a terra. Louvado seja Deus. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Vejamos bem que Labão era um homem dado ao dinheiro. Até as filhas dele ele vendeu para Jacó, a troco de dinheiro, não é? Olhe o que elas falaram, que elas foram vendidas, que elas não tinham mais nenhuma herança com o pai dela, não é? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te diz.
Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã. Padã Arã é na atual Síria. Então vejamos bem que Lia e Raquel, elas eram sírias. Louvado seja Deus, e casou com os hebreus. Então é tudo misturado, são nações misturadas. Israel é misturado com os árabes. Louvado seja o Senhor. É o mesmo sangue, é a mesma descendência. Esta guerra um dia vai terminar. Enquanto durar, nós vamos clamando a Deus, e Deus um dia operará nestas nações e trará a salvação, que é a sua palavra, a estas nações também, aos árabes, que são também descendentes de Abraão. Para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, enganou a Labão. Ele saiu escondido, pegou tudo e se mandou para Canaã, foi embora para Canaã. E Jacó logrou a Labão, o arameu, de Arã, arameu, não lhe dando a saber que fugia, enganando, porque Jacó quer dizer enganador, aquele que engana. Enganou seu irmão 2 vezes, a Saul, uma no guisado e a outra na primogenitura, enganou. Ele era enganador, porque o nome Jacó quer dizer enganador, aquele que engana. E mais uma vez aqui, desta vez foi o seu tio Labão que ele enganou. Ele saiu às escondidas sem o titio dele ver, e se mandou com a criação para Canaã. Glória a Deus, aleluia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Esta é a palavra de Deus. Guardamos ela no nosso coração, na nossa mente, com muita honra, meditando nela dia e noite, para que nós fiquemos sempre achegados a Deus, na companhia do nosso grande e poderoso Deus, que tem uma presença doce, meiga, que nos alegra o nosso coração. Deus seja louvado. Amém.